Olá a todos e todas, esse é o nosso grupo de estudos para pensar o Brasil, organizado pelas Brigadas Populares, a turma 2, sobre teoria marxista da dependência. Lembrando que tanto esse curso quanto a turma 1, sobre Darcy Ribeiro, tem todos os seus encontros disponíveis no canal das Brigadas Populares no YouTube. Hoje é o nosso encontro número 8, nós continuaremos na obra de Teotônio dos Santos e hoje nós selecionamos um capítulo, né, do seu último livro, escrito pelo Teotônio dos Santos, o livro Desenvolvimento e Civilização. Foi editado em 2016, 2 anos antes da morte desse importante intelectual, um dos pioneiros da teoria da dependência. E hoje o nosso objetivo é, a partir do texto da exposição do Teotônio, demonstrar como a teoria da dependência influenciou, né, as ciências sociais no mundo inteiro, né? É a única teoria até hoje, né, nas ciências sociais feita na periferia que consegue influenciar, né, as ciências sociais em todo o mundo, e como que a teoria da dependência foi um elemento fundamental, né, de contribuição à formação da teoria do sistema mundo, né? A teoria do sistema mundo, que hoje é o pensamento de fronteira no marxismo internacional. É um dos mais novos trabalhos com a teoria marxista, né? E que, por ser novo, inclusive, ainda está em formação, há contribuição de pensadores do mundo inteiro, com destaque, inclusive, para pensadores também da periferia capitalista, como o próprio Teotônio, que é reconhecido como um formulador também da teoria do sistema mundo, tal qual da teoria da dependência. Então, nesse encontro de hoje, nós selecionamos um dos capítulos do Teotônio, que é um livro enorme. Eu tenho aqui uma versão impressa que é raríssima, né, para vocês terem uma ideia do tamanho do livro. Esse livro está gratuitamente disponível na página da Claxo, né? O Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ele foi lançado gratuitamente, como eu disse, em 2016. Só colocar no Google Claxo, Teotônio, Desenvolvimento e Civilização, que vocês podem baixar ele em PDF. Essa versão impressa aqui foi pouquíssimas pessoas têm essa versão impressa, que a gente fez só entre os orientandos e demais parceiros do Teotônio na época, né? A capa, a Lara tá comentando aqui, né? A capa é linda, que é aquela capa do Bansky, né? Se eu não me engano, é um artista inglês que ninguém sabe a identidade dele, né? Que tem a menina e teria o balão, né? No caso, tiraram o balão, botou desenvolvimento e civilização, que depois, lendo, né, o livro, o Teotônio esse título do livro, na verdade, é um grande convite do Teotônio a repensar completamente a história da humanidade e as ciências, né? Ele desfaz, né, a ideia eurocêntrica de civilização e desenvolvimento, né, que sempre foi colocado pela ciência dita universal de matriz europeia, né, como a civilização levará ao desenvolvimento, né, e aí, obviamente, essa civilização seria a civilização ocidental, e o Teotônio inverte, né, ele coloca desenvolvimento e civilização, né, ou seja, é o real desenvolvimento, o bem-estar para toda a humanidade, e não para um conceito vazio de universalismo, é que levará à verdadeira civilização, que é uma civilização humana, de todos e, portanto, plural, diversa, como é plural e diversa a humanidade. Bem, mas como eu dizia, hoje nós vamos nos ater, né, a segunda parte aqui, ao capítulo 2 da primeira parte, que se chama A Teoria da Dependência e a Descoberta do Sistema Mundo. O Teotônio vai fazer um inventário aí da influência da teoria da dependência pelo mundo e depois como ela contribui para a teoria do sistema mundo. E o camarada Mateus, que de Vitória, Espírito Santo, é que vai apresentar para a gente aqui um pouco desse pedacinho da obra, né? Como eu falei, o livro é gigantesco, tem mais de 500 páginas, né? E tem vários assuntos variados, é um grande apanhado também da vida intelectual do Teotônio, como eu mencionei, foi o último livro dele escrito, né? E o Mateus vai fazer essa apresentação aqui para a gente desse capítulo do livro. Mateus, seja bem-vindo e é com você. Boa noite a todos. Bom, vou dizer primeiro que foi uma leitura desafiante, mas ao mesmo tempo muito,
como é que pode dizer, esclarecedora sobre novos métodos de analisar a realidade da América Latina e outros países do capitalismo periférico. E, bom, que a descoberta do sistema mundo como ele sendo resultado da teoria da dependência, que tem o seu ala mais radical marxista, que tem o Teotônio dos Santos como um dos principais pensadores. É muito bom parar para pensar sobre o sistema mundo, que vai começar a tentar definir que como o mundo capitalista funciona economicamente e interligado entre todas as nações e sistema de produção. Tentando pensar tipo, que a teoria surge a partir dos acontecimentos teóricos e o avanço de uma teoria da dependência, a qual buscava ampliar a dimensão histórica de uma teoria do imperialismo como uma etapa superior da evolução do capitalismo como sistema mundial. E isso é uma tentativa de captar as linhas básicas da evolução desse sistema mundial e suas especialidades se condensando na sua evolução contemporânea. E o Teotônio Santos ele vai então tentar entrar em referências teóricas sobre o sistema mundo de outros autores que já referenciavam sobre um possível sistema mundial para esse capitalismo, um sistema econômico mundial. Sendo necessário tipo, construir um modelo de análise teórico da realidade econômica, social e política no qual o fenômeno da economia mundial esteja presente e seja mesmo um antecedente dialético da ideia de economias nacionais. Podemos citar algumas questões do o Fernando Braudel, o John Atkins Robinson, o Thorstein Veblen, perdão, pronúncia de caso, qualquer um deles. Mas entrando melhor em Karl Kautsky, de conceito de superimperialismo que ele começa a trazer, que imaginava uma economia mundial única em torno do sistema empresarial unificado, em que as centralizações, as contradições interligadas desapareceriam. E a formação de um sistema planetário com um único monopólio e até só uma grande empresa, sendo assim, ele já trazia uma ideia do capitalismo expansivo, de que ele não estaria apenas localizado dentro de cada nação, e sim um sistema interconectado pelas diferentes componentes nossa história global. Tendo críticas, primeiramente, dessa teoria por Lane e por Bukharin, se eu pronunciei certo, perdendo a ideia dessa teoria, primeiramente, por causa da Primeira Guerra Mundial, com as lutas intercapitalistas ainda era um elemento fundamental durante após a Primeira Guerra Mundial, sendo acentuado ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial. Trazendo agora o Werner Sombart, que ele traz a formação do sistema capitalista como um processo de caráter internacional, situando, portanto, sua análise nesse plano mais global, por assim. Ele também vai trazer o teórico Max Weber. Em Economia e Sociedade, o capitalismo foi visto como um sistema de caráter mundial em expansão também. E não apenas contido. Sempre é uma ideia de expansão. E Schumpeter dá continuidade a uma tradição teórica que resgata com grande seriedade a visão do capitalismo como um fenômeno internacional. O seu caráter cíclico e a sua relação com um novo sistema emergente, o socialismo,
e ademais de integrar também alguns elementos essenciais para a compreensão do capitalismo como um modo de produção que se desenvolve no contexto de um sistema colonial e neocolonial, que muitas vezes tem um problema sobre teorias do centro do capitalismo, por exemplo, Europa e Estados Unidos mais precisamente, que não conseguem, às vezes não conseguem compreender a situação de subalternidade que é implementada aos países periféricos, como da América Latina, da África e da Ásia. Entrando tipo, na teoria da dependência e a descoberta do sistema mundo, propriamente dito, os teóricos dos países centrais apontaram para uma teoria de sistema, já apontavam para uma teoria de sistema econômico mundial, e a inclusão dos países que tinham sido objetos de expansão do sistema capitalismo mundial. E podemos dizer que iria se formar, paralelamente a essas tradições já assinaladas, uma outra que se conduzia ao conceito de centro e periferia, de intercâmbio desigual e a teoria da dependência, que desembocou na teoria do sistema mundo, que a partir da expansão do capitalismo pela modernidade, não se teve como se pode dizer, uma transição clássica que foi analisada tipo, do sistema de produção feudal para o sistema de produção capitalista, qual ocorreu na Europa. Foi a implementação do capitalismo da dependência, propriamente, nesses países periféricos. Então, que eu estou tentando compreender. Trazendo agora Bjorn Hetman, ele traz que a teoria da dependência pode ser visto como um novo paradigma. Essas ideias que emergiram tão claramente da realidade empírica latino-americana constituem o mais formidável desafio que os conceitos eurocêntricos e a teoria do desenvolvimento jamais enfrentariam, e foram recebidos com entusiasmo pelos círculos intelectuais do terceiro mundo. Que, embora como é que eu faço? Ai, gente do céu. Ai, nervoso, né? Perdão. Realmente da realidade empírica. Sim, sobre ele faz uma comparação com a realidade da América Latina, em questão com a realidade econômica dos países eurocêntricos. Justamente a parte da teoria da dependência, propriamente dita, é possível analisar que não é um estágio de evolução do capitalismo, e sim um capitalismo implementado que impede essas nações, essas comunidades, essas sociedades a ultrapassarem ou chegarem a algum nível de controle ou independência ou soberania. O capitalismo foi implementado, sim, pegando agora aqui no Brasil, e foi utilizado, e foi um capitalismo para nos causar uma situação de dependência, em que o centro produziria questão tecnológica e transformando os países periféricos enquanto produtores de commodities, minerais e agropecuários e agroindustriais. E nessa relação desigual, os países comandantes tecnológicos impediriam os próprios países entre aspas, subdesenvolvidos ou do terceiro mundo
de ascenderem economicamente. Também tendo a referência a Celso Furtado, ele vai falar sobre a dificuldade teórica de, enquanto nos Estados Unidos, de quebrar com o paradigma da modernidade, do pensamento de modernização. E definindo até um terrorismo da escola dominante contra ideais, como pode dizer, ideais da classe dominante, ideais da teoria da nova economia, não, neoeconomia, se não me engano. Hall um teórico muito citado por Teutônio é o Hall Prebisch, em que a obra sobre o capitalismo periférico, na qual reconhece a contribuição da teoria da dependência para uma visão científica do capitalismo periférico. E o Prebisch vai ser muito importante, que ele vai tentar procurar maneiras de superação da situação subalterna em que os países da América Latina vão estar sujeitos dentro do capitalismo, chegando o informe para a Comissão Econômica da América Latina, em 2011. Ele vai fazer ataques à aplicação da mecânica da teoria das vantagens comparativas ao funcionamento da economia mundial entre nações produtoras de matéria-prima e produtos agrícolas e os produtos manufaturados. O pensamento de um sistema econômico mundial no qual havia um centro e uma periferia, propriamente. E no qual se estabelecia o centro estabelecia fortes bloqueios à periferia no destaque do comércio mundial. Prebisch, ao trazer também o mecanismo do desenvolvimento econômico, traz a evolução da América Latina nas décadas de 1950 e 1960, mostrará a Prebisch a necessidade de uma atuação mais ampla da criação de instrumentos de defesa dos preços dos produtos primários, os quais dependiam dos países exportadores, E ele tenta conduzir a formação da proposta da UNCTAD. E embora, eu não sei exatamente como pronunciar a sigla. UNCTAD. A UNCTAD não mostra se suficiente para alterar a relação da dependência, ele usando o exemplo da relação dos países petroleiros, propriamente, em que a pletora de recursos financeiros disponíveis aos países petroleiros a tentarem, como se pode dizer, sobressair dentro do capitalismo, acabaram endividando os países não petroleiros e muitas vezes também os países petroleiros e os não petroleiros acabaram se endividando pelo meio desse financiamento através da produção da matéria-prima que, embora grandes países da América Latina, produtores de petróleo, receberam um investimento grande de capital, estes acabaram ficando subalternos de muitas, como pode-se dizer, dívidas por realizar empreitadas a altos juros.
e os países não petroleiros por não terem como ter acesso a esses recursos, dando origem à dramática crise do endividamento externo dos anos 1980. E aí essa realidade havia levado ao surgimento da teoria da dependência e a crítica ao esquema original da CEPAL. O Prebisch também seguiu o exemplo cubano, que vai convencê-lo de que as grandes falhas do desenvolvimento latino-americano carecem de solução dentro do sistema prevalecente, sendo necessário transformá-lo, podendo ver aí uma renúncia ao sistema capitalista, pelo menos em introdutório, que, pelo exemplo da Revolução Cubana, embora com embargos econômicos e situação de extrema controle e embaixo do imperialismo dos Estados Unidos, Cuba consegue ter avanços sociais que muitos países da América Latina não possuem até hoje, chegando Cuba até tirou uma notícia recentemente de que teria eliminado, radicalizado a mortalidade infantil por agora, que não teve nenhuma documentação de mortalidade infantil. Acho que no período de nos últimos períodos de meses. Se adentrando ao sistema capitalista, que o Prebisch vai trazer que muito sérias são as contradições que nele se apresentam, e trazendo que a prosperidade e às vezes a opulência num extremo, persistente pobreza no outro, e sendo um sistema excludente, de que para se ter desenvolvimento, para se ter vamos supor, os estados de o estado de bem-estar social na Europa propriamente, vai se precisar ter países subjugados ou do capitalismo periférico. E o capitalismo, assim, desenvolvido essencialmente cêntrico, absorvente e dominante. Expande-se para aproveitar-se da periferia, mas não para desenvolvê-la. Sendo muito séria a contradição do sistema mundial, trazendo mais referência à teoria do sistema mundial, como uma uma interconexão. Terminologias ainda preciso melhorar dessa análise. Também vai trazer críticas a teorias neoclássicas econômicas. Eu errei, eram neoclássicas econômicas. As teorias neoclássicas invocam o mercado como um mecanismo espontâneo de assignação do capital e de mais recursos produtivos em função da demanda e sempre que a competição funciona corretamente. Porém, exigem uma distribuição de renda que é muito desigual, deixa além disso a margem do desenvolvimento. Que a teoria da neoclássica para o desenvolvimento, ou pelo menos para o livre mercado, precisa de condições de igualdade que não se encontravam para os países periféricos. E sendo uma teoria que, infelizmente, falhava para a realidade, propriamente, trazendo aqui para a realidade latino-americana. Trazendo a obra crítica dessas 2 décadas de Prebisch, entre 60 e 80, e criticar, inclusive, grande parte das suas conclusões, da sua visão sobre a potencialidade de um desenvolvimento capitalista autônomo na região, representa um grande momento de pensamento latino-americano que
começa a se criticar a ideia de estabelecer um capitalismo autônomo na América Latina, sendo visto como uma ideia propriamente quase impossível. O Teotônio dos Santos ele vai trazer também, acho que um outro evento, é um evento que eu cheguei a ouvir, que é preciso reconhecer que o Brasil, a gente sofreu, a gente sofre um capitalismo de dependência, e a partir disso conseguir tentar superar esse capitalismo de dependência. Não adianta tentar seguir pela teoria de que nós somos um capitalismo tardio, um posterior, e que é apenas uma questão de tempo e desenvolvimento para que chegamos ao estado do bem-estar social europeu. E que, por sinal, muito assim, pode ser muito bem criticado na conjuntura atual. Também traz um balanço teórico junto com o Celso Furtado e a Aníbal Pinto também chegam ao desenvolvimento de um sistema econômico internacional. E também tem uma citação interessante de Oswaldo Sunca, eu acho que fala assim, sobre as questões ecológicas, propriamente ditas, que esse capitalismo da dependência vai estabelecer, da dicotomia entre a necessidade do centro de se estabelecer pela questões, como é que pode se dizer, ecológicas e muito bem e contra a poluição ou o bem-estar da população, enquanto é repassado para todos os países como as transições das indústrias, que vai ser discutido mais à frente. Entrando na terceira parte do texto, que é as estruturas internas e a dependência, em que a teoria da dependência propriamente segue um caminho de crítica às concepções do desenvolvimento econômico como um processo de transformação de economias pré-capitalistas em economias capitalistas, seguindo o paradigma da teoria da modernização. Essa teoria da modernização que é muito fortemente influenciada pelo iluminismo e por ideias eurocêntricas propriamente ditas, se for analisar pela modernidade, que vai estabelecer muito grande um foco de civilização, uma ideia de apogeu europeu em comparação com as civilizações não europeias, ou que não seguiam o eurocentrismo. E que também tem algumas discussões de como tinha a missão do europeu de civilizar o resto do mundo. É muito importante seguir essa teoria que a missão civilizatória aqui não é que uma missão de estabelecer o capitalismo de uma maneira mundial, e o capitalismo central vai ser necessário estabelecer o capitalismo de dependência nas periferias. Continuando, via a formação histórica do capitalismo como implantação de um sistema econômico e social superior, que dava origem a uma civilização também superior. E sendo assim uma combinação da história. Entrando um pouco na teoria da história, que ele também faz referência à obra O Fim da História, que o fim da história seria o próprio capitalismo, segundo os teóricos, segundo esses teóricos, ou alguns teóricos liberais atuais, que não há a capacidade de superar o capitalismo. Sendo que o Teotônio dos Santos vai trazer, e outros teóricos vão trazer, que há sim a possibilidade
de superação e combate. É o que ele traz a referência dos tripés da sociologia, do Max Weber, o Emile Durkheim e o Karl Marx, e referenciando que apenas o Marx vai trazer uma crítica ao modelo liberal de pensamento e de desenvolvimento. E voltando na CEPAL e na tentativa de romper com os limites nacionais e internacionais de desenvolvimento para desenvolver a América Latina, propriamente, a teoria da dependência e a inviabilidade de percorrer o caminho do desenvolvimento econômico que havia percorrido pelas nações europeias, que na realidade das nações latino-americanas, se torna muito mais difícil de reproduzir o método de desenvolvimento que foi feito por países como emergentes ou colônias emergentes como o Japão ou propriamente os Estados Unidos, de prática do imperialismo. Sendo assim, atualmente, a prática do imperialismo por esses países periféricos se tornando muito limitada e assim não alcançando uma situação de na escala civilização máxima, né? Para fazer referência àquelas escalas civilizatórias da antropologia estruturalista. Tem também uma listagem de eventos que eu acho até históricos, até pertinentes, sobre sobre eventos históricos que aconteceram em países periféricos que impediam o seu próprio desenvolvimento e o estabelecimento forçado do próprio capitalismo em seu território e sua nação. Não vou conseguir citar a todos, até perdi um pouco o texto. Queria tentar achar, talvez está aqui. Claro que todos sabíamos que ninguém poderia explicar a história da África moderna sem a escravidão e sem o impacto dessa sobre suas estruturas econômicas sociais. Claro que todos sabíamos que não poderíamos explicar a história da América Latina sem o impacto dos chamados descobrimentos marítimos, sem a introdução de economias exportadoras nessas novas regiões, objeto de uma conquista avassaladora, sem a criação de um sistema de exploração mineira, extrativa e agrícola, cujo principal objetivo era a exportação para a Europa. E não devemos esquecer também que a superioridade tecnológica na navegação e nas técnicas do comércio longínquo permitiu a Portugal, depois a Inglaterra, controlar o comércio de ouro e outros produtos entre a China e o Japão e outros comércios locais. Claro que não é possível compreender a evolução recente da Ásia sem pensar no fenômeno colonial inglês que impôs sobre a Índia, destruindo sua estrutura manufateira tradicional. Claro que não podemos compreender a história da China moderna sem considerar as tentativas de dominação econômica dessa, seja pelo Ocidente, seja pelo Japão, quando ela emerge do seu falso passado pré-capitalista pelas reformas democráticas. E eu acho muito interessante essa maneira como ele coloca, que é como se fosse uma provocação propriamente aos teóricos neoliberais, propriamente, eu acredito, atual, sobre que não levam em conta os fatores históricos dessas economias que levaram a essa situação de subjugação e independência, propriamente. E compreendendo que não podiam ser
compreendidas simplesmente como economia pré-capitalistas e se integrarem no mundo desenvolvido, sendo que nós não somos vamos supor, a Constituição do Brasil não foi uma sociedade pré-capitalista, ela era capitalista, só que era um capitalismo de dependência propriamente. Não é uma situação de dependência apenas nossa, que o centro é dependente da periferia, e aí o centro faz com que a periferia seja dependente dos seus recursos tecnológicos. Trazendo o papel de André Gunder Frank para a efervescência intelectual latino-americana da década de 1960, que ele vai ser um grande crítico dos pensamentos da sua época. E ele vai ver uma oportunidade na América Latina, na década de 60, e propõe de imediato que o debate travado na região assuma um caráter mais global sobre o processo de desenvolvimento em nível mundial, que a questão da dependência ou de subjugação do colonialismo já era presente nos pensadores da América Latina, mas o André Grunder Frank vai trazer a necessidade de se pensar isso a nível internacional ou mundial. Ele comete até alguns equívocos, pode ser criticado que vai simplificar demais, de acordo com o Teotônio Santos, a sua teoria mundial, mas ele vai ser necessário, ou vai ter um papel muito importante, melhor falando, pelos seus esforços para conscientização do sistema mundial quanto necessário nas análises locais. É muito bom que o Frank também vai afirmar que não havia uma economia feudal na América Latina, que outros teóricos já também afirmavam essa questão de que não existia um sistema feudal no Brasil. Muito bom também a questão histórica também, que o sistema feudal de produção é muito mais localizado na região da França propriamente, que o modelo de produção vai ser muito mais particular em outras regiões. E trazendo a escola da teoria da dependência e suas aulas mais trazendo o desenvolvimento da escola da teoria da dependência, ele também faz referência a escolas mais radicais. A ala mais radical seria a ala marxista, que ele estava presente, o Teotônio dos Santos, junto com o Rui Mauro Marini e a Vânia Bambirra. E aí tem a questão do Fernando Henrique Cardoso, que vai ser um colega de Teotônio, acho que já foi colega de estudo, o Roberto vai poder falar melhor sobre essa relação, propriamente de que o Fernando Henrique Cardoso vai fazer parte do movimento da teoria da dependência, mas ele vai chegar à conclusão de que não é possível superar o capitalismo da dependência, e por isso apenas jogar de acordo com esse sistema, enquanto outras aulas vão chegar que é preciso sim romper, e é possível sim se romper com esse sistema de dependência. E sempre em conta com o sistema de capitalismo mundial. Então, trabalho Silvio Franzeni. E tem também, aí terminando essa terceira parte, seria mais na questão do surgimento de países ou nações socialistas, que é uma coisa muito
importante vai ser refletir atualmente, que é sobre esses questionamentos de negociações de países como a China ou o Vietnã, que eles estão inseridos nesse sistema de capitalismo mundial. E embora tenha um processo de socialismo da nação na sua localidade, não é possível existir sem realizar comércios ou sem estar de alguma maneira sujeito à economia mundial capitalista. Um exemplo claro disso é a experiência socialista da China, propriamente, que tem toda a questão que está sujeito a um sistema mundial, mas que continua experiências socialistas. E quanto Cuba, que não é permitida participar na economia mundial capitalista, para fazer uma referência. Na questão do texto, é fazer uma referência também à União Soviética, mas tentando trazer para uma contemporaneidade. Depois ele entra sobre a questão das multinacionais, que elas vão servir como cédulas cujas células eram corporações multinacionais, que elas vão servir com o papel de busca de um espaço social e ambiental baseado em uma qualidade de vida mais alta, no qual a produção industrial aparece como vestígio de um passado já superado pela nossa civilização. Seria a questão propriamente de transferir os espaços de produção da Europa para os países periféricos, como várias dessas empresas, as multinacionais, como exemplo, Volkswagen, as empresas inglesas também, a automobilística, a Jaguar, a Chevrolet, e que não eles vão manter a produção fora, mas todos os recursos financeiros, o controle e a taxa de lucro vão continuar no centro. E também o interesse dos capitalistas em utilizar a mão de obra barata disponível em escala mundial para elevar sua taxa média de lucro. E eu analisando isso, é uma clara continuação do imperialismo, da colonização e da própria modelo de escravização, que enquanto se tinha escravização, modelo de produção escravista na colônia, no centro, na Europa, não se ocorria da mesma maneira. Eu vou tentar agora passar, porque eu não consegui ler propriamente tudo o texto, ou digerir tudo, e gostaria de até abrir mais para pessoas conversarem melhor, porque chega um momento que eu começo a me perder um pouco nos conceitos, nas próprias reflexões. Eu gostaria de pedir perdão a todos e todas também aqui. Que eu acho que eu não vou conseguir dar continuidade própria a todos os elementos do restante do texto. Beleza, Matheus. Bem, acho que você já foi bastante coisa, né? Realmente é um texto um pouco mais longo do que os últimos que a gente... Então eu vou só finalizar algumas contribuições do Teotônio que aparecem mais para o final do capítulo, né? Só lembrando, né, como hoje a gente está falando da teoria da dependência junto com a teoria do sistema mundo, né, o Teotônio como o intelectual contribui com ambas as teorias, lembrando o momento que elas começam a ser formuladas, né, década de 60, 70, não por acaso, né?
um momento da história da humanidade onde você tem uma rebelião, né, dessa periferia, né, chamada Terceiro Mundo na época. Hoje caiu em desuso esse termo, né, se usa mais sul global, mas é a mesma coisa, né, é a periferia capitalista. Naquele momento você tinha revoluções socialistas na periferia do capitalismo, né, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Guerra do Vietnã, os processos de independência na África, na Ásia, ideias, né, de unidade, como o bolivarianismo na América Latina, a partir da Revolução Cubana, né, o panarabismo no mundo islâmico, também o panafricanismo, ou seja, aquele momento, né, onde essa efervescência que existia, esse desafio ao imperialismo que existia nas décadas de 60 e 70, ele também se traduziu num desafio intelectual, né, epistemológico. A teoria da independência é fruto, né, seu nascimento é fruto desse contexto histórico. Né? Os intelectuais da periferia também começaram a pensar e forjar teorias para além daquilo que vinha dos países centrais, né? Que são países centrais econômicos e também serão países centrais na produção de conhecimento. E a teoria da dependência, ela está dentro desse contexto, né, de desafio a essa ordem imperialista. Né? Como a gente, inclusive, viu nos últimos encontros, principalmente no último que a gente já estava tratando de um texto do Teotônio, né? A divisão internacional do trabalho e essa lógica centro-periferia, ela é um pilar de existência do capitalismo. O capitalismo ele não existe, né, sem a ideia de um sistema com espaços, né, geográficos, geopolíticos, que tenham funções distintas nesse sistema. E, portanto, o desafio à ordem imperialista, o desafio a essa divisão internacional do trabalho é um ato revolucionário. Ele desagrega, né, a forma como o capitalismo está inserido. Né? O Teotônio até coloca no texto, né, como existia ao mesmo tempo, né, um duplo movimento intelectual. De um lado, no centro do sistema, já existiam pensadores intelectuais compreendendo o capitalismo como um sistema internacional e não só como um conjunto de modos de produção, quer dizer, um conjunto de estados nacionais distintos, mas como um todo. E, por outro lado, na periferia do capitalismo, também um movimento intelectual que visa compreender as particularidades desse capitalismo periférico e sua conexão com esse sistema internacional. Então, era um movimento intelectual com tendências, né, que nascem em lugares diferentes, mas que, ao fim e ao cabo, chegam a uma mesma conclusão, que o capitalismo, mais do que um modo de produção, é um sistema de organização internacional, e que ele não é um sistema democrático, ele não é um sistema homogêneo, pelo contrário, é um sistema que existe em centros, periferias, e dentro da centro e dentro da periferia também graus distintos, né, de capacidade de acumulação de capital pelos países e, portanto, de níveis de soberania, né, distintos desses países, tanto dentro do centro quanto dentro da periferia. Né? Uma coisa é você centro, capitalista, uma coisa é você pensar os Estados Unidos, outra coisa é você pensar a Espanha, por exemplo. Né? A Holanda. A Holanda tem economia altamente desenvolvida? Tem, mas sim, também não tem poder militar nenhum. Né? Não dá para comparar com o que os Estados Unidos têm. E dentro da periferia, a mesma coisa. A gente já tocou nesse assunto aqui em outras ocasiões. Né? Comparar uma estrutura econômica como a do Brasil com a do Paraguai, a do Haiti, do Belize, né? Existem graus diferentes. A gente já estudou isso aqui com os textos lá da Vânia. As tipologias, né, que ela falava. E aí, também, outro ponto que a gente já tocou, né? A TMD como um novo paradigma, né? Um rompimento de paradigma. O Matheus colocou muito bem, que rompe com essa noção de desenvolvimento e de modernização, que era nada mais, nada menos que uma visão desses processos completamente eurocêntricas, né? E erradas. Né? Porque isso vem de um paradigma positivista, né? de um etapismo, como se os países periféricos estivessem numa rota de até hoje, né? A intelectualidade, a mídia pró-capital apresenta com essa nomenclatura, né? Países em desenvolvimento, porque chamar de terceiro mundo pegava muito mal, né? Aí os países estão em desenvolvimento como se eles estivessem indo, né, na direção do que os países centrais chegaram, e não está. Né? Essa é uma visão mentirosa
de como funciona a economia, de como funciona o capitalismo, né? E é cientificamente pobre, né? A teoria da dependência e a teoria do sistema mundo contestam isso e vêm com uma outra compreensão de que não é falta de capitalismo ou falta de desenvolvimento que existe aqui. Né? Aqui é parte de um sistema internacional. E esses países apresentam condições socioeconômicas deterioradas em comparação ao centro e têm a sua soberania menor em relação aos países centrais e condições de vida piores e dependentes, porque o capitalismo precisa que seja assim. Essa é a lógica de funcionamento do sistema. E aí, a partir do... Eu vou comentar as contribuições do Teotônio para a TMD, só relembrar, na verdade, porque a gente já viu semana passada, para entrar nas contribuições dele para o sistema mundo. Né? Lembrando de outros teóricos do sistema mundo, né? Que é muito importante ler Gunder Frank, Wallenstein, Arrighi, né? Samir Amin, são na minha opinião, são intelectuais com uma contribuição que, para mim, hoje estão na fronteira do pensamento marxista. Assim. É o que existe hoje mais avançado na compreensão da realidade dentro do pensamento marxista, e que nos desafiam, inclusive, a superar algumas construções do próprio marxismo. Né? Eles tentam levar à frente determinados conceitos, categorias, umas com sucesso, outras nem tanto. Mas é justamente por causa disso, por ser uma teoria nova, uma forma de pensar nova, ainda tem muita coisa para ser feita. Então, é uma teoria que ainda está sendo testada. Mas o principal ponto dele é a mudança de enfoque, né? É a compreensão do capitalismo em escala mundial. Né? E isso foi primordial. E aí entra a teoria da dependência, porque não se conseguiria entender o capitalismo em escala mundial a partir somente da compreensão do capitalismo como ele se apresenta nos países centrais. Né? Teria que ter uma compreensão também de como o capitalismo se manifesta na periferia. E isso só poderia ter sido feito por pensadores da periferia, como foi feito pela teoria da dependência. Então, é aí que a teoria da dependência entra como um elemento fundamental para se pensar a teoria do sistema mundo e esse seu enfoque, né, que é um enfoque, né, numa escala sistêmica mundial. Relembrando algumas contribuições do Teotônio da TMD para a gente entrar no sistema mundo. A primeira delas, né, é estudar as relações centro-periferia na economia capitalista integrada do pós-guerra. E aí vem a compreensão do Teotônio, né, de que houve um movimento do capital internacional, principalmente do capital norte-americano no pós-Segunda Guerra Mundial, de monopolizar, né, a nascente indústria dos países periféricos, que chegaram a níveis médios de composição técnica de capital, entre eles o Brasil. Né? O importante era travar travar o desenvolvimento das forças produtivas nesses países e monopolizar isso, de forma a repassar, né, o seu maquinário, repassar a sua exportação de capital, né, e com isso controlar, né, o processo de industrialização desses países periféricos. Portanto, o desenvolvimento da indústria nos países periféricos, no pós-Segunda Guerra Mundial, incluindo Brasil, os demais países latino-americanos que passaram pela industrialização dos bens duráveis, é uma industrialização, a partir desse momento, controlada pelos capitais internacionais. Né? Diferente do primeiro momento de industrialização ali no período entre guerras, onde esse processo foi uma base para uma idealização de que seria possível construir um capitalismo autônomo na periferia, e como vimos no último encontro, essa ideia, essa posição política foi derrotada historicamente. No caso brasileiro, ela é definitivamente derrotada no golpe de 64. Segunda contribuição importante do Teotônio, né, na TMD, né, é que a adoção de tecnologia estrangeira sofisticada, né, justamente a partir da industrialização de bens duráveis, que acontece a partir da metade do século XX, né, uma tecnologia estrangeira vinda, né, desse investimento dos grandes monopólios norte-americanos do Brasil, uma tecnologia mais avançada do que tínhamos e, portanto, poupadora de mão de obra, poupadora de força de trabalho, né, ela é concomitante à expulsão, né, das grandes massas que ainda habitavam as zonas rurais. Né? O processo
de industrialização, principalmente dessa fase dos bens duráveis no Brasil, ele é concomitante ao processo de inchaço das cidades, industrialização, urbanização. E aí vem uma condição específica do capitalismo periférico, né? Porque esse processo ocorreu nos países centrais, mas no sentido de uma produção capitalista do campo e, portanto, expropriando a propriedade dos pequenos camponeses, expulsando eles para as cidades, onde eles se tornariam o proletariado da nascente Revolução Industrial. Não é isso que se vê nos países periféricos, porque na Revolução Industrial dos países centrais, né, principalmente o grande paradigma que é a Revolução Industrial Inglesa, houve um processo de acumulação, né, de forças produtivas e desenvolvimento das forças produtivas. Então se usava muita mão de obra, essa mão de obra ela foi sendo expulsa da produção, esse proletariado, conforme a tecnologia foi avançando. Mas boa parte dele foi alocado em outros espaços. Aqui não. Aqui já se entra diretamente com a tecnologia poupadora de mão de obra, porque ela vem de fora, ela vem de formações sociais mais avançadas no domínio das forças produtivas e, portanto, essa é uma tecnologia alienígena. Ela já chega aqui pronta. Então, esse processo de expulsão do campo, essa massa que vem para a cidade não vai encontrar uma estrutura produtiva que vai absorver, né, essa mão de obra. Então, portanto, ou seja, esses trabalhadores sequer vão ter o direito de se proletarizarem, de venderem a sua força de trabalho no sentido, né, mais clássico da economia política capitalista. Eles vão ser uma sobra, né, eles vão ser um resto. E isso vai levar a um processo de inchaço das cidades, de favelização dos grandes centros urbanos latino-americanos, né? E uma terceira contribuição fundamental do Teotônio para a TMD, né, é a compreensão que o desenvolvimento do capitalismo dependente é diferente do desenvolvimento do centro capitalista, né? Porque ele não é feito, a gente até viu isso também com o Marini, né? Ele não é feito à base da maior produtividade da força de trabalho, mas sim da maior taxa de exploração sobre a força de trabalho. E aí vem toda a obra do Marini sobre a superexploração de trabalho. Ele é feito sobre uma forte concentração de capitais. O processo de monopolização nos países centrais é um processo gradual, ele vai ocorrendo, né, no desenvolvimento capitalista ao longo dos séculos. Na América Latina, ele já começa monopolizado, né? E principalmente com a participação do capital estrangeiro que já vai concentrando, né? A partir do momento que eles entram nos mercados latino-americanos, eles vão absorvendo, né, as empresas mais fracas, que são as empresas nacionais. Há uma exportação de valor excedente muito grande, coisa que não tem nos países centrais, né? Esse valor produzido nas economias periféricas acaba sendo repartido no mercado internacional, são produções de mercadorias, na sua grande maioria, para o mercado internacional, para a exportação, e isso leva, né, e aí uma parte fundamental teutônica, que infelizmente não vamos ter tempo para aprofundar aqui, mas isso leva a uma contradição, ele chega a mencionar nesse capítulo isso, uma contradição entre acumulação de capital e democracia, né? Mesmo que compreendendo a democracia dentro da ideia de democracia burguesa, liberal, né? Ou seja, por que porque os países centrais passam por um processo de capitalismo, de acumulação de capital, mas, né, também pela constituição da sociedade burguesa, um sistema político liberal, e que, em alguma medida, com o avanço da luta do proletariado, tem que, inclusive, alocar algumas, né, reivindicações da classe trabalhadora ao longo da história, né, porque senão provocariam embates mais duros de classe a todo momento. Isso não é possível de ser feito na periferia. E por isso os recorrentes golpes, ditaduras, governos autoritários na periferia, porque essa estrutura que o Teotônio nos apresenta, né, de alta taxa de exploração, de forte concentração de capital, de expropriação de excedente, né, de exportação de excedente, leva a uma estrutura social extremamente desigual que só pode, né, ela só pode existir com base em governos de força, né, autoritários, ditatoriais, né? A gente até brincou no último encontro que o regime de exceção na América Latina é a democracia, né? Na maior parte do tempo, os países latino-americanos estão sob governos autoritários, né, na sua história, né? Mesmo que a gente apenas compreenda a democracia como democracia liberal, nem vamos entrar aqui no debate de socialismo, etc., mas
mesmo a democracia liberal, ela não se manifesta na sua, né, na periferia, como ela se manifesta nos países centrais. E aí a gente vai entrar na contribuição do Teotônio, a partir disso, no sistema mundo. Mas o André pediu a fala, antes de continuar, vou passar a fala para o André fazer o comentário dele. Opa, camaradas, me ouvem? Sim. Maravilha. Maravilha. Então, mais uma vez, perdão por não ligar a câmera, enfim. Ainda estão tendo obras aqui na rua e a gente vai ficar assim por um bom tempo. E também o computador, ele hoje parou de funcionar. É coisas da periferia. Se a gente tivesse uma indústria da computação desenvolvida, como a década de 80 poderia ter sido aprovada, né? Mas aí, enfim, o Collor revogou com uma pressãozinha aí da Fiesp, da USP, né? Já voltamos. Show. Então, eu acho que o texto do Teotônio traz alguns elementos muito importantes. Acho que eu não posso trazer nada mais no fundo do que o camarada trouxe, fez uma ótima apresentação, parabéns. Mas na introdução de algumas novas questões, o Teotônio, ele se mantém fiel às suas ideias até as suas últimas obras, até seus últimos momentos de vida, né? Mas sem ser conservador do aspecto teórico e sem ser um sectário. Mas, na realidade, ele está adequando, né, a sua teoria, né, a teoria de dependência à atualidade que os novos tempos necessitam, né? Ele ressalta algumas coisas importantes que o próprio Marini escreve depois do golpe de 64, que é a renúncia que a burguesia brasileira teve de liderar um desenvolvimento, né? E isso vai se alastrar no período que a gente chama de democrático, né? Período democrático burguês, no qual, enfim, estamos inseridos. É um período democrático mais que burguês, mas também, enfim, periférico, né? Importado. E, enfim, a Fiesp, que antes de 64 previa o desenvolvimento, a Fiesp, que é a figura maior nacional, que previa antes do golpe de um desenvolvimento por capital externo. Né? Inclusive, tinha um amplo debate da própria esquerda como se daria esse desenvolvimento. E a Fiesp, enfim, entrou já com os ataques, né? Enfim, chamou a esquerda na época de demagógica e que, enfim, só conseguiria fazer o desenvolvimento pelo, pelo capital externo. E ele traz, enfim, alguns conceitos como globalização, né? Que a globalização, ela, junto com o fim da história, junto, enfim, com toda a doutrina que a gente chama né, da expansão do neoliberalismo a partir do Reagan, da Margaret Thatcher, que nos anos 90 vem com tudo, né? Na verdade, ela vem com a bandeira de desenvolver, né, os de reequilibrarmos, se é que já nunca foi equilibrada um dia, né, a balança econômica e o desenvolvimento dos países, enfim, o fim da simetria de poderes globais, né, ainda que alguns países preservem uma cadeira permanente na ONU, né, enfim, só analisando sobre esse aspecto, a gente já poderia ver que existe simetria de poder global e que a globalização, na verdade, vem para aprofundar a dependência. Né? E ele foi um dos poucos teóricos, que mesmo esse texto é mais recente, né? Mas mesmo nos anos 90 ali, ele, o Tom Santos e companhia, que foram os únicos a serem bastante céticos quanto à globalização. Né? A esquerda e a academia, de uma forma geral, estavam muito
cegados, muito cegos, pela diminuição das passagens aéreas, né? Naquele mesmo, de um lado a gente tinha a diminuição das passagens aéreas e do outro a gente tinha a privatização da Embraer, que escapou do debate, né? A Embraer que nos custou, enfim, uma atração gigantesca de acadêmicos e pesquisadores de Harvard, de universidades internacionais, a partir da figura do Brigadeiro Montenegro, né, que fundou o ITA, que fez um esforço tremendo, né, era um travassiano, né, fez um esforço tremendo para se desenvolver a indústria aeronáutica brasileira, que foi uma das indústrias ponta, né, no mundo, e a gente tem a privatização da Embraer, a privatização massiva, né? É uma privatização que foi revertida no primeiro mundo, né? E se a gente for pegar, enfim, estava vendo isso há algumas semanas, os países, né, durante a década de 2000, que mais reverteram privatizações, a gente vai ver que são os países que mais difundiram justamente a doutrina neoliberal, que foram a Alemanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Bélgica, enfim. É um dado muito interessante que eu comento com os camaradas buscam. De repente vou me esforçar aqui para lembrar onde é que eu li isso. Mas enfim, é um super interessante. Né? E, e como ela especialmente os Estados Unidos. Estados Unidos que estavam ali saindo vitoriosos da Guerra Fria, não que eleger uma nova agenda de segurança e uma nova agenda econômica para o mundo. Né? Se até então a agenda econômica, que nunca deixou de ser dos países centrais, né? Uma agenda econômica protecionista, né? Eles difundem, ao passo que eles mantêm o protecionismo, eles difundem uma doutrina de abertura de mercados, e que se o processo de desenvolvimento não se deu ainda, ele estaria se dando, né? Ou mesmo, né, parafraseando o Fernando Henrique Cardoso, não precisaríamos nos envolver, né? O Brasil seria um país desenvolvido, esqueça tudo que eu disse, enfim. E o fim da história, né? E a eleição de novos perigos, né? De novas ameaças da agenda, né, dos Estados Unidos seria o narcotráfico, o islamismo, enfim, toda uma doutrina que serve justamente para os países periféricos nós termos conflitos internos e temos perseguição de brasileiros, perseguição de argentinos, perseguição de bolivianos, e nunca encarar as potências externas como um real perigo para o nosso desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento socioespacial, né? Para a superação dos nossos problemas mais urgentes, mais concretos. Né? Então, é tudo muito simultâneo. Né? E algumas apontamentos que o camarada Roberto trouxe muito importantes em relação ao próprio etapismo, que foi muito difundido e que enfim, denunciado pelo Teotônio dos Santos, né? Porque não é só o etapismo no assim, a discussão do etapismo de alguns revolucionários que, enfim, especialmente na década de 60, década de 50, 60, que o PCB estava querendo se alinhar uma linha de revolução burguesa antes de uma revolução socialista, enfim, fazendo uma importação mecânica e barata dos processos econômicos da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, mas na verdade um etapismo no sentido de abertura de mercado, de desenvolvimento, enfim, e que nós, de certa forma, estaríamos alcançando o patamar dos países centrais. Só que na realidade, ainda que tivéssemos alguns avanços em termos de políticas sociais durante a gestão petista, né? A gente teve fortes outros custos, né? E as políticas sociais que foram, de certa forma, insuficientes e que, de certa forma, aprofundaram, né, o subdesenvolvimento e dependência. Né? E, e que elas seriam totalmente funcionais à permanência do Brasil agora, a gente, enfim, se cada vez menos
exportando produtos industriais, produtos de alto valor agregado, e reafirmando o nosso caráter dependente, mesmo em tempos de globalização, mesmo em tempos enfim, de neoliberalismo, né? No sentido mais europeu. Aqui, na verdade, a gente nunca... eu sou um pouco cético em relação ao neoliberalismo, porque, enfim, na América Latina a gente nunca teve um estado de bem-estar social, né? Então, enfim... Perdão. Mas é isso. E outra questão muito importante que o Teotônio coloca é sobre a introdução do debate ecológico. Porque o debate ecológico, ele por mais que seja historicamente um debate progressista, e um debate inaugurado pela própria esquerda, ele foi capturado, né, por uma razão empresarial e por uma razão conservacionista, né? Enfim, a pegar, por exemplo, o período da ditadura militar, que, enfim, alastrou o latifúndio, os agrotóxicos, e na própria democratização também, né? Até Bolsonaro. E esse componente ecológico que desconsidera, né, que traz uma responsabilização individual pelo consumo e que desconsidera a assimetria de poderes, que desconsidera que, por exemplo, Estados Unidos, Nova Zelândia e Dinamarca juntas produzem mais lixo do que os países que a gente classifica hoje como semiperiféricos, ou países em desenvolvimento, né, com todos os problemas que esses conceitos carregam, né, enfim, da FMI de 2020. Então, esse debate ecológico, que ele também é um debate que acaba sendo muito colonizado, ele é um debate que desconsidera o grau de desenvolvimento industrial dos países centrais, inclusive de acontecimentos mais recentes, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que, para responder a toda a crise do petróleo na Arábia Saudita, introduziu o processo de craqueamento do petróleo, que é um processo extremamente energético, potente e de uma devastação ambiental gigantesca, né? E alguns teóricos, inclusive, da ecologia marxista, inclusive, fazem um pouco esse contraponto do que o Marini trouxe da superexploração, né, que é a remessa da mais-valia extraordinária para a burguesia internacional, que acaba sendo compensada pela burguesia nacional a partir do aprofundamento da exploração da força de trabalho, e que isso poderia ser visto também no debate ecológico, ao passo que a gente tem um desenvolvimento industrial potente nos países centrais, a gente tem uma legislação ambiental muito mais rígida e muito mais cumprida nos países centrais, e que a burguesia dos países centrais vai acabar tendo que escoar, né, toda essa devastação ambiental e todo o processo, todas as implicações ambientais que demanda de uma economia primária para os países subdesenvolvidos, para os países periféricos, né? Então, nós vamos ter não só isso de uma forma mais direta, a partir da atuação das empresas aqui, a partir da devastação ambiental, a partir da desconsideração de comunidades tradicionais, mas pela própria abertura de brechas jurídicas, a partir da própria exportação de lixo, né, que existe, né? Os Estados Unidos, o Brasil, perdão, é um grande importador de lixo dos Estados Unidos, da Europa, enfim, do Japão. Então, esse processo também vai se dar diretamente, né? E é um processo que nos responsabiliza tanto quanto eles. Então, a gente precisa pensar nisso também, né? Até para não perdermos mais uma pauta para como é visto hoje, né? O debate ecológico hoje se resume a fazer um relógio de papelão a R$6, né? A gente precisa pensar criticamente esse debate também, e acho que esse também é um debate importante que o Teotônio, de certa forma, resgata ou até mesmo inaugura. Enfim, camaradas, era isso. Perdão, acho que me alonguei um pouquinho, mas enfim. Matheus se inscreveu também. É só para completar a fala do camarada, eu sinceramente achei ótima, sobre a questão também que o Teotônio ele traz alguns exemplos de escola de pensamento econômico
Ele traz também a referência de Chicago como um exemplo do maior conservadorismo que vai se ter do pensamento econômico, do pensamento neoliberal. Eu pode fazer uma referência também do caso do Chile, enquanto subjugado, foi uma experiência, foi um laboratório neoliberal muito forte. E da sua experimentação e da sua implementação em no ambiente periférico, enquanto paralelamente estava nos Estados Unidos se acontecia o estado de bem-estar social. Que toda essa teoria e implementação, ou também na Coreia do Sul, para se experimentar, como os Estados Unidos vai agir, eu acho, contra o imperialismo, nos lugares subjugados por ele, para experimentar as próprias teorias, e a gente pode abstrair disso as máximas contradições também, igual as revoltas e as ocupações que aconteceram durante a pandemia no Chile, toda essa retomada da esquerda na América Latina atual, contrário a todo esse exercício e subjugação que os Estados Unidos vem acometendo na América Latina. E é um momento de resistência. Perdão, eu só queria falar mesmo. Beleza. Bem, só para finalizar as contribuições do Teotônio sobre a teoria do sistema mundo, né? E aí, como a gente tinha comentado, né? Um pensamento ainda em construção, né? Teotônio, inclusive, deixa uma obra muito extensa, mas deixa também pontas soltas para que essas suas formulações sejam trabalhadas por outros no futuro, né? A primeira contribuição dele é muito interessante, né, que ele difere sistema capitalista de modo de produção capitalista, né? Baseado na ideia do Marx, né, de subsunção formal e subsunção real, né, da força de trabalho pelo capital, né? Uma coisa era subsunção formal, no caso, ainda antes da Revolução Industrial, quando você já tem as manufaturas, né? O capitalista ele vira um investidor, um controlador da produção, mas ele deixa de trabalhar, né? Ele não é mais um mestre, ele vira um capitalista propriamente dito, mas como o trabalho ainda é manufaturado, ele é um trabalho ainda artesanal, ainda que em larga escala já, mas o trabalhador ele ainda domina todo o processo de produção, ele sabe fazer a mercadoria no completo. Então, ali havia uma subsunção formal do trabalho ao capital. Essa de ser formal passa a ser real no pensamento do Marx a partir da Revolução Industrial, porque aí é o trabalho humano que tem que se adaptar ao ritmo da máquina, né? E aí é o momento onde você aprofunda o processo de alienação, porque o trabalhador não tem mais o controle de todo o processo produtivo da mercadoria. Ele se especializa numa única função, né, mecânica, no ritmo da máquina, e são diversos processos diferentes, são diversas ações diferentes que formam todo um processo de produção da mercadoria a partir da mecanização, né? Com base nisso, o Teotônio ele vai pensar, né, o sistema capitalista, né, como, né, a produção voltada para a acumulação de capital e que pode utilizar diversas formas de trabalho, de produção, e que, portanto, né, no início do capitalismo, quando a gente já tem uma produção que tem como objetivo a acumulação do capital, a venda da mercadoria, né, a produção da mercadoria para a sua venda no mercado, né, e a partir da extração, né, desse valor é que se faz o lucro, desde lá das cidades italianas, né, do Renascimento e depois a formação dos Estados modernos, e com a expansão marítima europeia, o processo de colonização, né, o colonialismo, o sistema colonial na América. Ali você já tem um sistema capitalista, e o modo de produção capitalista seria a partir da Revolução Industrial. Porque o trabalho assalariado ele só vai efetivamente se tornando dominante a partir desse momento da Revolução Industrial. Anteriormente,
o trabalho assalariado ele era apenas uma forma de exploração do trabalho, dentre tantas outras que eram articuladas pelo capitalismo para a acumulação do capital, né? Nós aqui que fomos colônia que, digamos, né, trabalho escravo, né? Em outras partes da América Latina, um trabalho também servil, né, compulsório, forçoso, contra populações indígenas ou africanas, né? Então, a partir da Revolução Industrial, aí sim você tem uma universalização da ideia de proletário, né, e de assalariado, né? E isso, obviamente, também é uma tendência que vai se espalhando para todo, né, o mundo capitalista ao longo da história, constituindo a formação social capitalista. Então, no pensamento do Teotônio, ele difere o sistema capitalista de modo de produção capitalista, né? Ele vai discordar, por exemplo, do Wallenstein, né, que também é outro pensador do sistema mundo muito interessante. O Wallenstein abandona completamente a noção de modo de produção, né? Ele só fala em sistema. O Teotônio ele tenta apurar mais, ele defende que existe sim modo de produção capitalista, mas difere isso de sistema capitalista. Uma segunda contribuição fundamental é a noção do Teotônio de revolução científico-técnica. A gente chegou a mencionar isso no último encontro, né? Uma noção que ele traz do Randall von Richter, né, que era um filósofo tcheco, e ele trabalha a revolução científico-técnica como uma tendência à automação da produção, né, e como uma nova revolução produtiva. A revolução científico-técnica ela não é uma nova fase da revolução industrial, nem é um desdobramento da revolução industrial. Ela é uma nova revolução produtiva que vem para superar a revolução industrial. Ela nasce em meados do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas ela só começa a tomar começa a tomar caracteres mais específicos a partir da década de 80, onde efetivamente a produção passa a ser automática, né? Cada vez menos a produção de mercadorias depende do trabalho humano direto. Ela é feita por máquinas que muitas vezes corrigem, né, avaliam o seu próprio trabalho a partir de um sistema informatizado que não precisa do trabalho humano. O Teotônio identifica que essa automação da produção é uma tendência que tem, né, ela vai cada vez mais avançar na história da humanidade e vai necessitar cada vez menos, né, do trabalho humano. E isso levará também uma outra tendência, que é a tendência de qualificação da força do trabalho, né? Nós vamos precisar cada vez menos, né, de operários, né, no sentido de trabalho diretamente produtivo, né, e cada vez mais de cientistas, de intelectuais, para pensar essa produção sem trabalho humano, totalmente automática, né, e os desdobramentos sociais que isso levará. Ele defende que isso já está em curso, que, portanto, a revolução, né, científico-técnica ela será a revolução produtiva da base, a base produtiva de uma humanidade socialista, né? E mais que, obviamente, o capitalismo precisa ser superado dentro da luta de classes para que o máximo potencial da revolução científico-técnica seja alcançado. Por quê? A produção totalmente automática e a qualificação da força de trabalho, elas vão contra, né, o processo de produção capitalista. Porque o processo de produção capitalista ele precisa, né, da criação da mais-valia, né, o mais-valor, e o mais-valor só é produzido a partir do trabalho humano. Então, portanto, uma produção que fosse 100% automática, sem trabalho humano, não existiria produção de mais-valor, né? E, por outro lado, o capitalismo depende, né, da desqualificação da força do trabalho. Você pode aumentar a produtividade do trabalho, ao mesmo tempo desqualificando o trabalho pelo processo de alienação que a gente já comentou. Enquanto que a revolução científico-técnica, na sua máxima potencialidade, ela depende do contrário, da qualificação da força do trabalho, porque eu não preciso mais de operários, eu preciso de cientistas, eu preciso de intelectuais, né? Então, é o rompimento total da ideia de trabalho produtivo ou improdutivo, né, de trabalho físico e trabalho subjetivo, ou seja, o Teotônio já está pensando para além, né, das características do trabalho dentro da sociedade capitalista. Para a gente chegar nesse nível, precisa de uma superação do capitalismo. Se a gente não supera o capitalismo, ele se apropria daquilo que lhe interessa na revolução científico-técnica, aquilo que pode contribuir para a acumulação de capital, e lança a mão de contratendências,
né, para impedir o avanço dos caracteres da Revolução Científica e Técnica que vão contra a reprodução do capital. Né? Então, por exemplo, produções cada vez mais automatizadas que não precisam de trabalho humano, se você ficar restringido nas relações de produção capitalista, isso levará ao quê? Desemprego estrutural, que é a realidade do neoliberalismo. Né? Uma massa de trabalhadores que não está incluída, né, na estrutura econômica e que não será incluída. Eles são completamente dispensáveis, descartáveis. Isso é muito visível, principalmente nos países periféricos, mas já começa a aparecer de maneira estrutural também nos países centrais. Né? E vão ser ou aproveitados por trabalhos sazonais de baixíssima qualidade, como é o caso aí da uberização que está solta, ou não serão aproveitados, serão um resto. Podem, inclusive, ser exterminados. Né? Não é à toa que esse processo vem casado com, né, o avanço da indústria da segurança, né, e da militarização da segurança pública, que o Brasil é um grande exemplo disso, principalmente o Rio de Janeiro, né? Toda uma economia que existe voltada para matar a gente, porque eles são descartáveis dentro, né, da reprodução do capitalismo. E um terceiro ponto é a visão do Teotônio sobre globalização. Né? Ele entra no debate da globalização e ele desafia, né, também a partir da ideia da Revolução Científico-Técnica, a Revolução Científico-Técnica como uma nova revolução produtiva que tende a superar o capital, né, a forma de produção capitalista, as relações de produção capitalista. Para ele, a globalização é a superestrutura política, social, cultural, né, dessa nova revolução produtiva. E que, portanto, também as máximas potencialidades da globalização, elas só podem ser alcançadas quando rompidas, né, quando rompidos, né, os extremos das relações de produção capitalista. Né? E no caso, né, da política, né, a globalização enquanto sistema de tomada de decisão, ele coloca, olha, o capitalismo ele só funciona dentro de um sistema interestatal que é intrinsecamente desigual e antidemocrático. Existe centro, periferia, existe uma divisão internacional do trabalho, existe países centrais que acumulam mais capital, países periféricos que acumulam menos capital. Portanto, o sistema internacional ele é, né, naturalmente antidemocrático. Nós estamos lidando com estados nacionais que têm níveis de soberania distintos. Né? Dizer que o capitalismo é a globalização, para ele refuta isso. Né? Existe uma globalização neoliberal, que é simplesmente a liberalização, né, dos fluxos de capitais. Para ele, globalização é algo muito mais profundo, é a democratização das relações internacionais. Né? São novas formas de relação entre países diferentes. E, obviamente, que democratização das relações internacionais não pode ser alcançada dentro dos limites do capitalismo. Então, novamente, Teotônio ele nos intima a pensar uma nova humanidade, né, e que a potencialização máxima desse fenômeno da globalização só pode ser alcançada com o rompimento, né, das relações internacionais, das relações de propriedade, das relações de produção capitalistas. Ele diz, essa globalização neoliberal é uma falsa globalização. Ele é só uma nova etapa do imperialismo. Ela continua, as relações internacionais continuam antidemocráticas, continuam assimétricas. Uma verdadeira globalização passa pela democratização das relações internacionais. E aí ele chega, né, talvez, o último conceito que ele forjou em vida, né, que é o conceito de civilização planetária. Né? O Teotônio, então, ele imagina que uma humanidade que supere as relações de produção capitalista, que supere as noções do que nós entendemos hoje como trabalho, né? Porque caminharemos para uma produção completamente automatizada, sem necessidade de trabalho humano, né? Do que a gente compreende hoje como trabalho produtivo. Né? Essa humanidade ela estará livre, né, para pensar e se desenvolver de formas completamente distintas. Né? E ela caminhará, então, por o que ele chama de civilização planetária. Isso, né, na minha leitura, ele não deixa isso bem claro, mas na minha leitura, isso só pode ser alcançada por uma civilização, por um momento da humanidade muito à frente, né, que seria o comunismo. Né? Se a gente for pegar
as nomenclaturas clássicas do Marx, né? Uma humanidade que supera a exploração do homem pelo homem, uma humanidade que, portanto, também superará a divisão internacional do trabalho, superará essa estrutura de centro-periferia, e que, portanto, a humanidade se encontrará numa única civilização, uma civilização planetária, né? A humanidade se encontrará consigo mesmo, né? Superaremos todas as construções históricas, né, de exploração, dominação, marginalização que constituímos ao longo da nossa pré-história, como diria o Marx, né, baseadas em classes, em diferenças étnicas, em diferenças de gênero, etc. E a humanidade se encontrará consigo mesma, né? Mas ele chama atenção, isso não será uma homogeneização da humanidade. Muito pelo contrário, né? É justamente, né, na superação dessas amarras de exploração e de dominação que a humanidade poderá se construir como unidade enquanto humanidade, porém a partir da sua pluralidade, da sua diversidade. Porque as pluralidades e diversidades da humanidade não serão mais hierarquizadas e, portanto, não serão falsamente antagonizadas como foram apresentadas na sociedade, como ainda é apresentada na sociedade capitalista. Então, essas foram as últimas elucubrações que o Teotônio nos deixou nessa sua última obra, né? Ele já vinha pensando isso nas últimas décadas e ele meio que condensa isso nesse livro gigante que é o Desenvolvimento de Civilização e nos convida, nos deixa aí a essas tarefas de pensar revolução científico-técnica, globalização, civilização planetária, que me parece que o Teotônio já pensava o futuro da humanidade, né? Ele já não estava nem pensando mais a superação do capitalismo, ele já estava pensando como é que seria a humanidade após a superação do capitalismo, né? Então, e com muito orgulho que é um intelectual brasileiro, latino-americano, da periferia do capitalismo que estava pensando isso, né? Então, sim, produzimos ciência de altíssima qualidade, né? Tal qual os países centrais atuais. Bem, são as contribuições que o Teotônio deixou para a teoria do sistema mundo, que eu repito, ainda está, né, sendo elaborada, né, tem conceitos completamente novos que ele deixou em aberto e que com certeza serão pensados por outros, né, intelectuais no presente e no futuro. Bem, eu queria perguntar para os colegas se eles querem fazer mais algum comentário ou se já podemos encerrar. Alguém quer fazer mais algum comentário, tirar alguma dúvida ou fazer mais alguma fala? Obrigado, Lara. Beleza. Bem, se ninguém vai fazer mais alguma fala, né? Eu peço, a gente vai encerrar a gravação já, peço para o pessoal permanecer depois do fim da gravação para a gente ver organizar o próximo encontro, né, da próxima semana. Eu agradeço a todos que assistiram aqui o nosso encontro, lembrando que esse é o nosso grupo de estudos sobre teoria marxista da dependência. São 9 encontros, todos eles estão disponíveis, tá, no canal no YouTube das Brigadas Populares. Esse foi o encontro número 8. Portanto, o próximo encontro será o último para nós fecharmos essa turma de teoria marxista da dependência, né? No próximo encontro nós vamos mudar de intelectual, iremos para o Jaime Osório, para a gente analisar um pouco o que a TMD está pensando sobre dependência e neoliberalismo, né? O atual momento das economias latino-americanas, principalmente a partir da análise, né, da reprimarização exportadora e outras transformações que as economias latino-americanas vêm passando nas últimas décadas de hegemonia neoliberal. Então, eu convido todos vocês a estarem conosco no próximo encontro e agradeço a audiência nesse vídeo, ok? Até a próxima, um abraço.